Fala, concurseiro, tudo bem? Ó, hoje nós vamos trabalhar apenas com questões CESP, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar com questões relacionadas ao artigo 5º da Constituição, lá no capítulo 1º do título 2º, tá? Ao trabalhar sobre direitos e deveres individuais e coletivos, tá? Hoje somente questões artigo 5º da banca CESP, beleza? Vamos lá. A primeira questão que nós temos aqui é o seguinte: o direito à liberdade de imprensa abrange a garantia do sigilo da fonte. Bom, antes de nós começarmos as questões, eu quero que você tire da sua mente que a banca CESP ou Sebrasp, né, já que são as mesmas, ela é aquele monstro, tá? Você vai ver que não é. A maioria das questões, elas são literais, tá? E você tem plenas condições de resolvê-las e acertar a questão. Detalhe, eu peço apenas que você foque sempre na leitura da literalidade, foque sempre na fonte primária do direito, que é a letra da lei. Olha só o que fala aqui a questão do CESP-TJ 2019, hein? Super atualizada. O direito à liberdade de imprensa abrange a garantia do sigilo da fonte. Bom, o direito à liberdade de imprensa abrange a garantia do sigilo da fonte. Vinícius, como que eu respondo essa questão? Simples. Isso aqui é letra da lei, está no artigo 5º. O artigo 5º vai falar mais ou menos assim, que o acesso à informação ele é livre e é resguardado o sigilo da fonte quando necessário para o exercício profissional. Tá? Então, imagine que todo jornalista, ao noticiar determinada manchete, será que ele tem que dizer qual foi a sua fonte? Não. Então, quando necessário para o exercício da fonte, para o exercício profissional, perdão, é garantido sim o sigilo profissional. Então, o direito à liberdade da imprensa abrange a garantia do sigilo da fonte? Sim, essa questão está certa. Vamos ver o gabarito? Sim, certo. Artigo 5º, inciso 14. Olha aqui, ó. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, olha aqui, ó, a condicionante, quando necessário ao exercício profissional. Beleza? Então, letra da lei, tranquila, tá? Vamos lá. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar da propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência de dano, que nesse caso é presumido. Não, nada a ver, tá? Mais uma vez, olha aqui, ó, CESP, Polícia Rodoviária Federal 2019, tá? Olha só, quando ele fala da requisição administrativa, o artigo 5º vai falar o seguinte, que no caso de iminente perigo público, a autoridade competente ela pode utilizar da propriedade particular, sendo assegurado sim a indenização de maneira que ulterior, posterior, quando houver algum tipo de dano, tá? Então, desde que assegure a consequente indenização? Não, está errado, beleza? Então, essa questão aqui ela está errada, tá? E vamos ver o gabarito? Aqui, ó. Em caso de iminente perigo público, a autoridade pública competente poderá usar da propriedade particular, desde que assegure a consequente indenização? Nada a ver. Olha o que diz o artigo 5º, inciso 25. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar da propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização que? Ulterior, posterior, isso se houver dano. Beleza? Olha aqui a condicionante. Você primeiro utiliza a propriedade, agora, caso haja algum dano, aí sim, né? Ou seja, posterior ao uso, existindo algum dano, aí sim você vai indenizar, beleza? Show de bola. CESP, aqui ó. Vamos lá. Os direitos e garantias fundamentais constitucionais estendem-se aos estrangeiros em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas por falta de previsão constitucional expressa. Bom, vamos lá. Como nós estamos fazendo exercícios relacionados ao artigo 5º, o que você viu no caput do artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aí ele fala, garantindo-se aos brasileiros. Nesse momento ele não faz distinção, né, entre o brasileiro nato e nem o brasileiro naturalizado. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade aos direitos da vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Tá, vamos lá. Se você assistiu a minha aula
na parte teórica, você viu o seguinte: perguntas clássicas de concurso público é: o estrangeiro não residente, que é aquele estrangeiro que está em trânsito no território nacional, que não tem residência no país, bem como a pessoa jurídica, eles são destinatários dos direitos previstos no artigo 5º? A resposta é o seguinte: com relação aos estrangeiros não residentes, sim, eles são destinatários. E com relação às pessoas jurídicas, sim, elas também são destinatárias. Entretanto, não todos os direitos, tá? Então, quando eu olho por estrangeiro não residente, por estrangeiro que está em trânsito no país, ou seja, o turista, ele tem direito à vida? Tem. À igualdade, liberdade, segurança, propriedade? Tem. E a pessoa jurídica tem direito à honra? Tem. A honra objetiva, subjetiva não. A pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Pode, mas ela pode receber os efeitos? Ela pode ser paciente do habeas corpus? Não. Beleza? Então, o estrangeiro, ele é destinatário. A pessoa jurídica também é destinatária, entretanto, não de todos. Beleza? Então, vamos lá. Os direitos e garantias fundamentais constitucionais estendem-se ao estrangeiro em trânsito no território nacional, mas não às pessoas jurídicas por falta de previsão constitucional expressa. Errado. Errado. Vamos ver o gabarito. De fato, aqui errado. E ele reproduz aqui, de maneira fiel, o caput do artigo 5º. Beleza? Vamos lá. SESC, Tribunal de Contas Municipal, né? Vamos lá. Acerca dos direitos individuais e coletivos, julgue os itens a seguir. O exercício do direito de reunião em locais abertos ao público depende de prévia autorização da autoridade competente? Bom, quando ele fala do direito de reunião, nós vimos o quê? É a todos assegurado o direito de reunião. Ele fala desde que seja pacífica, sem armas, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, independentemente de autorização, mas ele pede que você previamente comunique a autoridade. Tá? Por que você deve pelo menos comunicar a autoridade? Detalhe, você não pede autorização, você apenas comunica à autoridade que você vai exercer o seu direito de reunião. Por quê? Justamente para o Estado garantir o exercício do seu direito. Exemplo, se você quiser exercer o seu direito de reunião, que seja estático, parado ou em movimento, numa via expressa dessa, você pode? Pode. Mas você vai ter que comunicar à autoridade competente, tá? Detalhe, você não pede autorização, você apenas comunica, tá? As associações somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado? Sim, é isso mesmo. As associações elas podem ter suas atividades suspensas ou serem compulsoriamente dissolvidas. Em ambos os casos, tem que ser o quê? Tem que ter a decisão judicial. Tá? Então, somente por uma decisão judicial pode ter atividade suspensa ou ser compulsoriamente dissolvidas. Agora, no caso de compulsoriamente dissolvidas, exige o quê? O trânsito em julgado. Tá? Ou seja, tem que passar toda a fase de recurso. Quando não contemplar mais recursos, ou seja, caso julgado, aí sim você pode muito bem dissolver a associação. As entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, independentemente de autorização expressa? Não, dependendo de autorização expressa, tá? Isso aqui tá minha letra de lei, tá? Então, número 1, depende de prévia autorização? Não, não depende de prévia autorização, tá? Você não pede autorização, você apenas comunica. Então, número 1 está errada. 2 está certa? Sim, está certa. 3 também errada, em razão do independentemente, tá? Então, assinale a opção correta, e como ele quer correta, apenas o item 1 está certo, errado. Apenas o item 2 está certo, sim, a letra B. Apenas o item 1 e 2 estão certos? Não. Apenas os itens 2 e 3 estão certos? Não. Todos estão certos? Não. Letra B. Vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Aqui eu coloquei letras de lei, né? Daqui a pouco eu mostro o gabarito. Então, primeiro, o exercício de direito de reunião em locais abertos ao público depende de autorização da autoridade competente. Está aqui o texto legal, inciso 14 do artigo 5º. Olha só aqui, ó. Independentemente de autorização. Opa, estou com o mouse, tá? Por isso, assim. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada no mesmo local. Olha só aqui, ó. Sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Lembre-se que você não pede autorização, você apenas comunica. Tá? As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas
por decisão judicial com trânsito em julgado. Olha aqui o que eu te falei, ó, inciso 19. Somente poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou terem suas atividades suspensas por decisão judicial. Agora, no primeiro caso, que é compulsoriamente dissolvidas, exige-se o quê? O trânsito em julgado. Você está vendo que a CESP não é esse bicho de sete cabeças que as pessoas falam, e as questões estão sendo o quê? Letras de lei, tá? As entidades associativas têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, independentemente de autorização. Olha aqui o inciso 21. Tem legitimidade quando expressamente autorizadas. Beleza? Então, de fato, resposta letra B. Vamos lá? Policiais têm a prerrogativa de adentrar na casa de qualquer pessoa durante o período noturno. Olha aqui, ó, durante o período noturno, desde que portem determinação judicial ou o morador consinta. Bom, a polícia ela pode ingressar na casa do morador quando ele consentir a qualquer momento? Sim, porque ele está consentindo. Agora, com relação à inviolabilidade do domicílio, o que nós vimos no artigo 5º? Nós vimos que a casa ela é asilo inviolável do indivíduo e nela ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador, exceto em determinados casos. Ele fala, salvo em flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, flagrante delito, flagrante desastre, ou prestar socorro, seja de dia ou de noite, pode entrar. Agora, para cumprir determinação judicial, somente durante o dia, tá? Então, policiais têm a prerrogativa de adentrar a casa de qualquer pessoa durante a noite, portando determinação judicial? Errado, não pode, tá? Aqui, errado, vamos ver o gabarito. De fato, errado. Aqui, ó, inciso 11 da Constituição, inciso 11 do artigo 5º, beleza? Aqui, ó, a casa é asilo inviolável, né? Com relação à determinação judicial, está aqui durante o dia. Beleza? E aí, tá acertando? Vamos lá, pessoal, mais uma questãozinha CESP STJ aí, tá vendo? 2018, hein? A prova obtida por interceptação telefônica decretada por juízo incompetente é ilícita, ainda que o ato seja indispensável para salvaguardar o objeto da persecução penal. Então vamos lá, entenda o seguinte, o que diz o nosso artigo 5º? Ele fala assim, é inviolável, são invioláveis as correspondências, as comunicações telegráficas de dados e a comunicação telefônica, salvo no último caso, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, não é isso? Sendo que essa interceptação, essa quebra de sigilo, deve ser determinada por decisão judicial. Então, o que acontece? Nós temos inúmeros princípios no artigo 5º que ele fala o seguinte, olha, ninguém será privado de seus bens nem de sua liberdade sem um devido processo legal. Tá? Então, o que acontece? O que é o princípio do devido processo legal? Para algo acontecer, deve-se dar por meio de um processo. Esse processo deve ser devido, ou seja, atos concatenados, e deve ser legal, deve ser previsto em lei. Então vamos para essa questão aqui do STJ, tá? Fazendo um raciocínio jurídico. A prova obtida por interceptação telefônica, decretada por juízo incompetente, é ilícita, é contrária à lei, é contrária ao direito. É correto, é. Por quê? Somente o juiz competente pode determinar a interceptação telefônica. Então, de fato, a questão está correta. A prova obtida por interceptação telefônica decretada por juiz incompetente, ela é sim ilícita. Vamos ver o gabarito? Aqui, ó. Certo, beleza. Olha o que diz o inciso 12 do artigo 5º. É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, tá? Aqui, ó. E das comunicações telefônicas. Salvo no último caso, por ordem judicial. Detalhe, primeira dica aqui é o seguinte, as bancas de concurso costumam trocar ordem judicial por ordem da autoridade policial, que não é o caso, tá? E detalhe, é por ordem judicial sim. Agora, para quais finalidades? Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Lembre-se, a ordem judicial ela deve se dar por meio de um juiz competente. E é isso que fala a jurisprudência. Olha aqui, ó. O juiz competente para a ação principal é quem deve autorizar ou não a interceptação das comunicações telefônicas. E ela continua. Devem ser desencadeados dos autos
as provas decorrentes da quebra de sigilo telefônico determinada por juízo incompetente. Habeas corpus 43.741. Beleza? Então, letra da lei e jurisprudência. Show de bola, hein? Outra questãozinha do STJ do mesmo concurso. Constitui crime de resistência, tá? Crime de resistência. Bloquear o ingresso de oficial de justiça munido de mandado de intimação do domicílio durante o período noturno do sábado. Então vamos lá. Lembre-se, a casa é asilo inviolável e nela ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador, exceto nos casos de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia para cumprir determinação judicial. Então o que diz a questão? Constitui crime de resistência. Você se opor, você não permitir a entrada do oficial de justiça para cumprir o mandado de intimação em período noturno, não é crime de resistência. Até porque o crime de resistência é quando você se opõe a essa ordem legal mediante violência ou grave ameaça. Começa por aí. No segundo momento é o seguinte, a casa é asilo inviolável. Ele quer cumprir o mandado de intimação fora das hipóteses previstas. Quais são? Tem que ser durante o dia. Agora, se for à noite, se ele consentir. Beleza? Então, constitui crime de resistência bloquear o ingresso do oficial de justiça para cumprir um mandado de intimação durante a noite? Errado, claro que não. Beleza? Claro que não. Vamos ver o gabarito. De fato, errado. Olha aqui, ó. Inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Salvo, olha aqui, ó, em flagrante delito ou desastre, ou prestar socorro, ou durante o dia para cumprir o quê? Uma determinação judicial. Lembrando que o crime de resistência, né, que é o que ele diz no enunciado, é o seguinte, ó, artigo 329 do Código Penal, opor-se à execução de ato legal, mediante o quê? Violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo a quem lhe esteja prestando auxílio. Então, é resistência? Não é resistência, tá? A questão está errada. CESP. Com relação ao direito à associação, assinale a opção correta. As atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial? Sim, tá? Isso mesmo. As associações, que nada mais são do que uma reunião de pessoas que têm por finalidade atividades que não sejam lucrativas, elas só podem ter suas atividades suspensas ou serem compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial. Agora, no caso de ser compulsoriamente dissolvidas, aí, além da decisão judicial, essa decisão judicial deve ter transitado em julgado, tá? Então, a princípio, letra A está correta. Vamos lá. Letra B. A liberdade de associação é plena, mesmo para associação de caráter paramilitar? Não. É livre, nós temos por liberdade a associação, tá? É livre o direito de se associar-se. Agora, não pode existir uma associação com características paramilitares, tá? Então, isso aqui não pode, tá? A criação de associação depende de autorização do poder público? Não. A Constituição também vai dizer que é livre a criação de associações e de cooperativas, tá? E depois que elas existirem, é proibido, tá, a interferência estatal em seu funcionamento. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Beleza. A associação pode prever em seu estatuto hipóteses para compelir alguém a permanecer associado? Não, a Constituição também fala que ninguém será obrigado a permanecer, a se associar ou a permanecer associado, tá? Por fim, as associações, ainda quando não autorizadas expressamente, possuem legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente? Não, nada a ver, tá? Elas somente podem representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente, como regra, quando expressamente autorizados. Somente há um caso em que ela não precisa de autorização expressa de seus filiados, que é o caso do mandado de segurança coletivo, tá? No mandado de segurança coletivo, a jurisprudência entende que ela pode muito bem impetrar esse mandado de segurança coletivo, independentemente de ter ou não as autorizações, tá? Beleza? Então vamos ao gabarito. De fato, letra A, tá aqui, beleza? As atividades das associações somente poderão ser suspensas por decisão judicial. É o que está previsto aqui no nosso inciso 17, tá? Então, opa, não, desculpa.
Tá aqui, desculpa, é o 19, perdão. Tá, 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, que é o compulsoriamente dissolvidas, o trânsito em julgado, beleza. E aqui também, letra da lei, os outros enunciados, beleza, já conversamos sobre eles, tá? Show de bola, tá? Se quiser dar uma pausa no vídeo, dê uma lida, voltamos para as nossas questões. CESP, ABIN, 2018. O direito à liberdade de expressão artística, previsto constitucionalmente, não exclui, não afasta a possibilidade do poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais. Bom, o que nós vimos na Constituição, o que nós lemos no artigo 5º, né, como expressão do princípio do direito à liberdade, que é livre a expressão da atividade artística ou intelectual, tá? De comunicação intelectual, sendo independentemente, de qualquer censura ou licença, tá? Então é livre o exercício de qualquer atividade artística ou intelectual, tá? Independentemente de censura ou licença. Então, o direito à liberdade não exclui a possibilidade do poder público de exigir licença? Errado, exclui sim. É livre o exercício, tá bom? Independentemente de censura ou licença. Aqui, ó, artigo 5º, inciso 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística ou de científica ou de comunicação, independentemente de censura ou licença. Beleza? A questão está errado. Vamos lá. TRE, CESP. A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, ele quer a opção correta. A expressão da atividade artística é livre, não estando sujeito a censura ou licença. Acabamos de ver, de fato, letra A. Por que não as outras? É livre manifestação do pensamento, seja ela exercida por pessoa conhecida ou pessoa anônima. Não, é proibido o anonimato, é vedado o anonimato. Por quê? A depender da manifestação de pensamento, nós temos que saber a quem será dado o direito de resposta, tá? Para quem será direcionado o direito de resposta, e também para responsabilizar civil e penalmente a pessoa que apresentou a sua manifestação, porque ela pode praticar muito bem um crime contra a honra, beleza? Ninguém pode fazer ou deixar de fazer uma coisa senão em virtude de lei. Não, pelo contrário. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É o contrário. Todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público, desde que haja prévia autorização? Não. Independentemente de autorização, exigindo-se apenas prévio aviso, tá? É plena liberdade de associação para fins lícitos, exceto vedada a de caráter paramilitar. Então, de fato, letra A é a nossa resposta. Vamos ver. Aí, de fato, letra A. Está aqui os incisos respectivos, tá? Inciso 9º. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente de censura e licença, beleza. 4. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Segundo, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, beleza. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Por fim, é plena liberdade de associação para fins lícitos, sendo proibida, né, a de caráter paramilitar. Beleza? Você está vendo? Olha os concursos que eu estou te apresentando, letra da lei. As normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais são o quê? Programáticas, têm aplicação imediata, estabelece hierarquia entre os direitos previstos, proíbe a aplicação de seu conteúdo por tratados internacionais, são listadas em rol taxativo na Constituição. Não. Isso aqui, letra da lei também, artigo 5º, salvo engano, parágrafo 1º, vamos verificar aqui agora, tá? Artigo 5º, parágrafo 1º, ele falou o seguinte, que as normas aqui do artigo 5º, elas têm aplicação imediatas, tá? Programáticas são aquelas normas de eficácia limitada, tá? Que elas podem ser programáticas. No nosso caso aqui, de fato, o artigo 5º tem aplicação imediata, conforme previsão expressa no parágrafo 1º. Estabelece hierarquia entre direitos previstos? Não, não há hierarquia. Não há hierarquia. Proíbe a aplicação de seu conteúdo por tratados. Pelo contrário, ele fala que
o rol previsto no artigo 5º, além de ser exemplificativos, nós podemos ampliá-los em razão de tratados ou convenções internacionais. Não é à toa que os tratados e convenções internacionais que versam sobre direitos humanos, que o Brasil for signatário e que vier por ordenamento jurídico, cumprindo os requisitos previstos na Constituição ali para a criação de uma emenda constitucional, eles terão força de emenda constitucional e estarão ali no bloco de constitucionalidade, tá? Então, de fato, resposta letra B. Vamos ver? Então, aqui, ó, artigo 5º, parágrafo 1º, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação que imediata, letra da lei. Vamos lá? A ausência de assistência técnica de advogado durante o processo administrativo disciplinar torna um processo nulo. Vamos lá. A ausência de assistência técnica de advogado durante o processo administrativo disciplinar. Vamos lá. A Constituição ela fala que, seja em âmbito administrativo, seja em âmbito judicial, é assegurado o direito à ampla defesa e o direito a contraditório, tá? Com os meios e recursos a elas inerentes. Vinícius, o que seria ampla defesa? Ampla defesa é justamente a possibilidade que você tem de utilizar amplamente as defesas previstas em lei. O que difere da plenitude de defesa, que é a possibilidade de você exercer de maneira plena o seu direito de defesa, podendo utilizar não tão somente os casos previstos em lei. Ou seja, se você quiser cantar, pregar, pedir pelo amor de Deus para os jurados, lembrando-se que a plenitude de defesa aplica-se no tribunal de júri, você pode fazê-lo? Pode. Agora, ampla defesa, eu posso amplamente utilizar as defesas previstas em lei. E o que é o contraditório? Tá? O contraditório ele pode se dar de maneira técnica ou em razão da própria pessoa, tá? Do próprio réu ou do próprio autor, porque são atos distintos. Tá? Ambos praticam ampla defesa e contraditório. Lembrando-se que contraditório não quer dizer necessariamente contradizer. No contraditório, primeiro tem que se dar do quê? Direito à ciência. Então, antes no contraditório, direito à ciência. Após ouvir a acusação, aquilo que está sendo imputado, eu vou garantir um direito à manifestação. Lembrando-se que o réu tem direito ao silêncio. Também ele pode concordar ou discordar da acusação feita. E com a sua manifestação, ele tem direito a influenciar na decisão. Perfeito? Então, o que acontece? Se eu estou atuando num processo administrativo, seja ou não disciplinar, a ausência de assistência técnica de advogado, a minha defesa pode ser técnica ou não, tá? Isso me gera algum tipo de prejuízo? Não, não gera. Por quê? O artigo 5º, inciso 35, ele fala que nenhuma lesão ou ameaça ao direito pode ser afastada da apreciação do Poder Judiciário. Logo, se você verificar algum tipo de ilegalidade ou lesão ao direito no processo administrativo, você pode muito bem buscar um processo judicial, tá? Buscando o processo judicial, você vai justamente pedir a nulidade, que seja, então rediscutir a matéria, tá? Lembrando que processo administrativo não faz coisa julgada material, beleza? Então, fechando aqui, a ausência de assistência durante o processo torna o processo nulo? Claro que não. Isso aqui se dá em razão da súmula vinculante número 5, não é isso? Número 5 do STF. A falta de defesa técnica por advogado não ofende a Constituição. Porque caso você se sinta prejudicado, você pode muito bem buscar o judiciário. É garantido ao defensor de investigado o pleno acesso aos documentos já anexados ao procedimento investigatório, mesmo que o inquérito policial esteja classificado como sigiloso. Correto. Correto. Por que é direito do investigado ter acesso, é direito do defensor do investigado ter amplo acesso aos documentos já anexados? Entenda, uma coisa são os atos a serem praticados, outra coisa são os atos já praticados. Tá? Os atos já praticados já foram praticados, não vão gerar nenhum tipo de lesão ao interesse público se o defensor tiver acesso. Agora, os atos vindouros, os atos futuros, sim, o advogado não pode ter acesso. Tá? Então, dentro de um procedimento administrativo, tá? Mesmo que ele tenha um caráter sigiloso, entenda o seguinte: inquérito policial. O que pode gerar de um inquérito policial? O cerceamento da liberdade de determinada pessoa. Então, é garantido o direito de ter acesso a esses documentos? É. Documentos já anexados. Agora, os atos a serem praticados eu não posso ter ciência. Beleza? Então,
É garantido ao defensor o pleno acesso aos documentos já anexados? Sim. Resposta aqui, ó. Correto. Vamos ver o gabarito, vamos ver se está tudo certo. Aqui, ó, de fato, súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de provas que já documentados, aqui, ó, em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Muito bom. São constitucionalmente assegurados aos presos o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis por sua prisão e do direito de permanecer em silêncio? Correto, com certeza. Isso aqui está previsto no artigo 5º da Constituição, tá? Então, resposta está certa. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogados. Perfeito. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Aí, beleza, letra da lei. Foi? Vamos lá, PGM CESP, Manaus. A concessão do mandado de injunção está condicionada à ausência de norma regulamentadora para omissão de um direito, exercício de um direito, ainda que esta omissão seja parcial? Correto, correto. Para que serve o mandado de injunção? Sempre que existir uma falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de algumas garantias constitucionais, sim, é cabível o mandado de injunção. Beleza, questão está certo. Inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à nacionalidade. Beleza? Artigo 5º, inciso 71. A Constituição Federal proíbe a extradição de estrangeiros em razão de crime político de opinião. Correto, correto. Na nossa videoaula, né, se você assistiu, eu faço uma explicação ampla. Falo sobre a extradição do brasileiro, nato e do naturalizado, quando há permissão, quando não há permissão, tá? E também falo da extradição do estrangeiro, beleza? Então, está correta aqui a questão. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Muito bom. Só um detalhe aqui também. O artigo 4º da Constituição, o inciso 10, ele fala que são princípios que regem a relação internacional. Dentre os 10 incisos, no 10º ele fala que é a concessão de asilo político. Tá? Tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional nos termos da Constituição Federal são equivalentes a emendas constitucionais? Muitas pessoas marcaram essa questão aqui como errada porque ele não colocou o texto expresso. Mas quando ele fala os tratados e convenções internacionais que versam sobre direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso nos termos da Constituição são equivalentes a emendas constitucionais? Sem estar falando que nos termos da Constituição aqui, ó, nos termos da Constituição. Segundo o que está previsto na Constituição, se cumprir os requisitos, serão equivalentes a emendas constitucionais? Correto, é isso mesmo. Artigo 5º, parágrafo 3º. É bem isso aqui, beleza? Aqui, ó. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso no Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Aqui, ó, Polícia Federal, hein? Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado a outrem, o ordenamento jurídico proíbe que as obrigações de reparação de danos, ou seja, as obrigações civis, sejam estendidas aos sucessores do condenado. Então, vamos lá. Toma cuidado pelo seguinte. Esse aqui é o famoso princípio da intranscendência da pena. Tá? O princípio da intranscendência da pena, ele atua com relação ao aspecto penal, aos efeitos penais. Com relação aos efeitos civis é possível. Tá? Por quê? O artigo 5º ele fala que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Então, se João praticou um crime, não pode o seu filho sofrer as consequências. Não existe essa de filho de peixe, peixinho é, e o filho do peixe ser preso no lugar do peixe, tá? Do peixão, beleza? Agora, os efeitos civis podem ser sim passados aos sucessores, detalhe, até o limite do valor do patrimônio transferido, tá? Então imagine o seguinte, imagine que Cabral, por exemplo, tenha trazido um prejuízo de R$1 milhão. Ele tão logo seja condenado, ele morre. Cabralzinho, filho, pode ser preso no lugar de Sérgio Cabral? Não. Mas Cabralzinho recebeu apenas 500 mil de herança.
Ele vai ter que devolver 1 milhão ou 500 mil? 500 mil. Beleza? Então, dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado a outrem, o ordenamento jurídico proíbe que as obrigações civis, né, que é a obrigação de reparar o dano, sejam estendidas aos sucessores. A Constituição proíbe? Não, ela não proíbe. Pelo contrário, ela diz que neste caso pode. Tá? Então vamos lá. De fato está errado. Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite do valor do patrimônio transferido. Vamos lá? Em caso de perigo à integridade física do preso, admite-se o uso de algemas. Uso de algemas. Desde que essa medida, de caráter excepcional, seja justificada por escrito. De fato, dentre os princípios decorrentes aí da dignidade da pessoa humana, né, que é um dos fundamentos do Estado, previsto lá no artigo 1º, inciso 3º, nós temos o uso de algemas, que, como regra, é proibida. Agora, em casos excepcionais, sim, eu posso utilizar as algemas, tá? Agora, em quais casos? Lembre-se do PRF. PRF. Perigo à integridade física de seus terceiros, resistência e fuga. Lembrando que, nesses casos, eu posso utilizar algemas. Detalhe, eu ainda tenho que justificar essa excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa e nulidade do ato. Beleza? Então, de fato, está certo. Súmula vinculante número 11, tá? Show de bola, muito bom. Vamos lá? Súmula vinculante número 11. Só é lícito o uso de algemas, aqui, ó, em caso de resistência, fundado receio de fuga e perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade, por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente, ou da autoridade de nulidade da prisão, ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Beleza? Vamos lá. Jorge, cidadão brasileiro, com 18 anos de idade, deseja tomar medida jurídica sob o fundamento de que determinada prerrogativa inerente à sua cidadania não pode ser usufruída em razão de omissão legislativa na edição de norma regulamentadora do dispositivo constitucional. Nessa situação hipotética, para buscar tutela jurisdicional, de acordo com o rol de direitos e garantias fundamentais, Jorge deverá valer-se de quê? Bom, vamos lá. Jorge começa cidadão brasileiro, com 18 anos de idade, beleza, plena capacidade civil, né? Ele quer tomar uma medida jurídica, por quê? Sob o fundamento de que determinada prerrogativa relacionada à sua cidadania não pode ser usufruída porque existe uma omissão legislativa, falta de norma regulamentadora, tá? Falta de norma regulamentadora. Beleza. Com relação ao que você leu no artigo 5º, qual é a ação cabível? O que você pode fazer? Eu posso muito bem impetrar um remédio constitucional. Se eu posso impetrar um remédio constitucional, eu já posso muito bem excluir a letra D, porque ela fala que é ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tá? Beleza. Não é ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tá? Por mais que ela tenha uma natureza semelhante, a questão ela faz fundamento, ela faz alusão, primeiro, a remédios constitucionais. Segundo, que Jorge não é legitimada para propor uma DIN por omissão. Tá? Então, afasta-se a letra D. Tá? O que seria um habeas data? O habeas data, nós vimos que ele é um remédio constitucional cabível para garantir o acesso a uma informação personalíssima ou para retificar, corrigir uma informação. Tá? Mandado de injunção é a nossa resposta, letra B. O mandado de segurança é quando qualquer impetrante pode propor o mandado de segurança para proteger um direito líquido e certo, desde que não caiba o quê? Habeas corpus ou habeas data. Tá? Ação popular, nós vimos que qualquer cidadão é parte legítima para propor o quê? Uma ação popular que vise anular um ato lesivo ao patrimônio público, moralidade administrativa, patrimônio histórico e cultural, dentre outros. Tá? Então, dentre as opções, se é falta de norma regulamentadora, resposta letra B. Vamos ver o gabarito. De fato, letra B, inciso 71. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torna inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e
cidadania. Vamos lá? Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus? Bom, nós conversamos sobre isso há pouco. Nós vimos que as pessoas jurídicas elas são destinatárias dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º. Entretanto, não todos. Elas podem impetrar mandado de segurança, mas não podem ser o quê? Paciente. Então, pessoa jurídica pode impetrar? Sim, de fato, ela pode impetrar. Ela só não pode ser o quê? Paciente, tá? Então, é isso que prevê aqui no nosso inciso 68, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer do quê? Violência ou coação em sua liberdade da locomoção. Por quais razões? Por ilegalidade ou por abuso de poder. Lembre-se que qualquer pessoa que é o impetrante, seja física ou jurídica, seja nacional, seja estrangeira, pode impetrar habeas corpus em favor de alguém, que é o paciente, tá? Lembrando que esse alguém, somente pessoa física, independentemente de possuir ou não habilitação técnica para tanto, ou seja, não precisa ser advogado, tá? Por isso, pessoal, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado dos exercícios. E, por favor, dê uma lida no artigo 5º e assista aos vídeos, lembrando, né? Compartilhe. Se você gostou, também curta, se inscreva no canal, me ajude justamente nessa divulgação desse projeto, que a finalidade aqui é te ajudar. Tá bom, concurseiro? Tá bom, concurseiro? Forte abraço, até a próxima.